Foi então que, em uma noite no começo de julho de 2021, depois de mais uma sessão exaustiva de fisioterapia, Alfonso carregou Teresa até seu quarto. Ela o abraçou com força, dominada pela emoção e pela frustração com o progresso lento de sua recuperação. A casa estava silenciosa, sem ninguém por perto. Teresa se sentiu vulnerável e emocionalmente desgastada, e Alfonso, sempre um bom ouvinte, ofereceu palavras de apoio. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje, temos uma história incrível e totalmente chocante para contar. E o melhor, é uma história real, vinda lá das Filipinas, mais especificamente da cidade de Caubayon. Preparem-se, porque o que vem por aí é de arrepiar. Vamos falar sobre um caso escandaloso que envolve a mãe de um chefe e o motorista pessoal dela, que, por sinal, é jovem e bem bonito. Parece coisa de novela, né? Pois é, mas é totalmente real. Então, fiquem com a gente e vamos mergulhar nessa história cheia de reviravoltas. Antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal. E, claro, compartilhe essa história com seus amigos para que eles também possam acompanhar esse drama. Agora, vamos ao que interessa. A história é a seguinte: Teresa, nascida em 1973, começou sua carreira como cantora em um bar de karaokê em Catarma. Depois de um tempo, se mudou para Caubayon, nas Filipinas, após se casar. Mas a vida dela deu uma guinada trágica em 2017, quando perdeu o marido em um acidente. Mas, ao invés de se abalar, Teresa seguiu em frente e abriu seu próprio salão de beleza, onde passou a conhecer um monte de pessoas influentes, como funcionários públicos e frequentadores de festas. Com o tempo, ela começou a se aproximar de alguns desses homens, mas não da maneira que eles esperavam. Teresa não era do tipo que se entregava por qualquer um. Enquanto muitas de suas amigas se envolviam com esses homens poderosos, ela estava mais interessada em algo real, algo sério. Ela sonhava em encontrar um homem que fosse de verdade, alguém que a quisesse como esposa e a tratasse com respeito. Em janeiro de 2019, Teresa conheceu Henrique, um homem de 67 anos que estava no meio da política local e também tinha negócios no setor de terras em Tarangna. Eles se conheceram em um evento político em Caubayon, por meio de um amigo em comum. Toda vez que Henrique estava na cidade, ele ficava na casa de Teresa, e a conexão entre os dois foi instantânea. Ele não hesitava em mimar Teresa com bons momentos e dinheiro, e logo parecia que eles formavam a dupla perfeita. Mas Henrique tinha uma esposa e filhos em Tacloban, e o casamento deles não estava nada bem. A esposa dele estava mais interessada em cuidar dos netos do que dele. Sentindo-se negligenciado, Henrique encontrou em Teresa a atenção que buscava. Ele queria se casar com ela, mas, como fazia parte de um partido político que não permitia membros divorciados, sugeriu um casamento informal, chamado Siri. Dessa forma, ele poderia continuar com Teresa sem precisar oficializar o divórcio. Depois de pensar um pouco, Teresa aceitou. Eles se casaram em junho de 2019, com o irmão mais novo de Henrique, Miguel, como testemunha. Claro que a esposa e os filhos de Henrique não sabiam de nada disso. Após o casamento, Teresa reformou sua casa, deixando-a maior e mais confortável, e Henrique começou a enviar dinheiro regularmente. Apesar das fofocas dos vizinhos, Teresa estava feliz. Ela tinha dinheiro, o salão estava indo bem, e não tinha mais preocupações. Mas, como Henrique estava sempre ausente, ele pediu ao irmão Miguel para se mudar para Caubayon e ficar de olho em Teresa. Ele não queria que ela fosse tentada por outros homens, especialmente por ser muito bonita. Miguel se mudou para uma casa alugada e passou a receber um salário de Henrique. Teresa não gostava da ideia de ter alguém vigiando sua vida o tempo todo, mas não reclamava. Enquanto o dinheiro continuasse entrando e o negócio estivesse bem, ela aceitaria a situação. Logo, Miguel pediu para Henrique comprar uma moto para ele, mas Henrique sugeriu que ele comprasse um carro, já que tinha alguns veículos sem uso em casa. Miguel escolheu um sedã que tinha sido de Henrique em Tacloban, e logo o carro se tornou seu meio de transporte por toda Caubayon, incluindo para vigiar a esposa do irmão, Teresa. Com o tempo, Miguel começou a passar cada vez mais horas no salão de beleza da cunhada, Teresa. Além das refeições gratuitas, o ambiente era bem bacana,
E vamos ser sinceros, as garotas que frequentavam o lugar eram muito atraentes. Ele ficava lá até tarde, muitas vezes até meia-noite, antes de voltar para casa alugada. Quanto mais tempo ele passava ali, mais se sentia atraído por Teresa. Ela tinha uma presença marcante, com uma pele macia, um cheiro incrível e lábios vermelhos que eram quase irresistíveis. Não demorou muito para que Miguel começasse a acompanhá-la em pequenas saídas, seja para o mercado, para o shopping ou até mesmo para um café, só para passar um tempo juntos. Em outubro de 2019, os sentimentos de Miguel começaram a se intensificar. Ele tentou se aproximar de Teresa de uma maneira mais direta, mas ela o rejeitou. Como ele não era de desistir fácil, Miguel persistiu e até tentou embebedá-la para ver se ela mudava de ideia. Mas, mais uma vez, Teresa resistiu. Isso acabou gerando uma discussão bem quente no carro, a caminho de casa. A tensão entre os dois foi tão forte que acabou virando uma briga física. Miguel não lidou bem com a rejeição, e as coisas só pioraram quando os dois se envolveram em um acidente de carro. Eles foram parar no hospital, onde ficaram internados por um mês. Miguel se recuperou rapidamente e foi mandado de volta para Tacloban, sua cidade natal, por Henrique. Mas Teresa não teve tanta sorte. Ela acabou ficando com a perna paralisada, o que foi um grande golpe para ela. Mas Teresa não era do tipo que se deixava abater facilmente. Mesmo com a deficiência, ela continuou tocando seu salão com a ajuda de um funcionário. No começo, ela usava uma bengala para se locomover, mas logo isso se tornou cansativo. Ela pediu a Henrique que comprasse uma cadeira de rodas para ela, e ele fez. Apesar do revés, Teresa seguiu em frente e continuou vivendo da melhor forma possível. Henrique ainda visitava e continuava mandando dinheiro, já que Teresa ainda atendia às necessidades dele, embora as coisas não fossem tão intensas como antes. Tudo parecia se acomodar até abril de 2020, quando a pandemia chegou. A condição de Teresa piorou, e logo a outra perna também começou a dar problemas. Ela parou de ir à terapia por medo de pegar o vírus no hospital, então suspendeu o tratamento por um tempo. Foi só em dezembro de 2020 que Teresa finalmente teve coragem de voltar ao hospital para continuar o tratamento. Mas, como as coisas estavam ficando mais difíceis para ela, Henrique mandou um motorista para ajudá-la. Em fevereiro de 2021, Alfonso, um homem de 37 anos, começou a trabalhar como motorista pessoal de Teresa. Ele alugou uma casa perto do salão de beleza e passou a acompanhá-la aos compromissos e a outros afazeres do dia a dia. Agora, um pouco sobre Alfonso. Ele era casado e tinha um filho de 4 anos. No passado, ele foi comissário de bordo, depois trabalhou como técnico, mas perdeu o emprego durante a pandemia. Mesmo com a recuperação da economia, ele ainda tinha dificuldades para encontrar um trabalho fixo. Foi quando aceitou o emprego de motorista de Teresa, sob a supervisão de Henrique. Alfonso só podia ir para casa em Tacloban 2 vezes por mês para ver sua família. O trabalho de Alfonso consistia basicamente em levar Teresa para sessões de terapia, fazer alguns recados e ajudá-la com as tarefas diárias. Mas, com o tempo, ficou claro que a condição de Teresa não estava melhorando muito. Isso começou a afetar o relacionamento dela com Henrique, especialmente na cama. Henrique começou a se queixar de que as coisas já não eram mais tão excitantes como antes. A intimidade, que costumava acontecer 4 vezes por mês, caiu para 1 vez por mês. Ele até reduziu o valor da mesada de compras de Teresa. Enquanto isso, o salário de Alfonso permaneceu o mesmo, o que foi um pequeno alívio para ele. Henrique chegou a avisar Teresa que, se as coisas não melhorassem, ele começaria a procurar outra mulher. Em junho de 2021, Henrique ainda não dava as caras. Teresa, sentindo a distância crescente entre eles, começou a se abrir mais com Alfonso, seu motorista pessoal. Ela temia que, um dia, acabasse sozinha. Mas Alfonso, sempre calmo e com palavras encorajadoras, a tranquilizou. Ele lhe disse que, com a continuidade da fisioterapia, ela logo ficaria saudável e forte de novo. Teresa gostava de ouvir isso. Ele sempre tinha uma energia positiva, e suas palavras eram reconfortantes. A atitude firme de Alfonso era um alívio, especialmente quando comparada à indiferença de Henrique, que só parecia se importar com trabalho e dinheiro. Além disso, Alfonso estava em excelente forma, sempre se exercitando,
enquanto Henrique parecia estar estagnado, sem interesse em nada que não fosse o seu mundo dos negócios. Teresa começou a perceber que estava, aos poucos, se aproximando de Alfonso. Embora ambos respeitassem o espaço um do outro, havia uma química inegável. Às vezes, os dois trocavam olhares, com uma vontade clara de se beijar. Foi então que, em uma noite no começo de julho de 2021, depois de mais uma sessão exaustiva de fisioterapia, Alfonso carregou Teresa até seu quarto. Ela o abraçou com força, dominada pela emoção e pela frustração com o progresso lento de sua recuperação. A casa estava silenciosa, sem ninguém por perto. Teresa se sentiu vulnerável e emocionalmente desgastada, e Alfonso, sempre um bom ouvinte, ofereceu palavras de apoio. Mas naquela noite, algo mudou dentro de Teresa. Um pensamento ousado passou por sua cabeça, algo que ela não conseguia tirar da mente. Ela se perguntou se as críticas do marido sobre sua performance na cama eram mesmo verdadeiras. Será que ela ainda tinha o que era necessário para agradá-lo? Movida pela vontade de provar algo para si mesma, Teresa puxou Alfonso para mais perto, guiando-o até a cama e lentamente tirando sua camisa. Ela sussurrou: "Me ajude a testar isso. Será que realmente não sou mais excitante?" Para surpresa dela, Alfonso não se afastou. Nos dias seguintes, os dois tiveram intimidade 3 vezes, com Teresa sutilmente pressionando. Então, no dia 12 de julho de 2021, Alfonso desapareceu de repente. Seu telefone estava desligado, ele não apareceu na casa onde morava e seu carro simplesmente sumiu. Teresa, preocupada e confusa, ligou para Henrique, sem entender o que estava acontecendo. E foi aí que as coisas começaram a desandar de vez. Henrique ficou absolutamente furioso ao saber do sumiço de Alfonso. Ele disse que o motorista havia se demitido e o acusou de ser levado por Teresa a cometer atos desprezíveis. Henrique, enfurecido, a acusou de destruir tudo e até ameaçou se divorciar dela. "Você está doente, não é mais satisfatória como antes e é muito insegura", disparou. Teresa, completamente surpresa e em choque, negou todas as acusações. Ela gritou que não tinha culpa nenhuma e, na verdade, foi Alfonso quem a seduziu primeiro. No dia seguinte, 13 de julho de 2021, Henrique foi até a casa de Teresa para confrontá-la sobre o que aconteceu entre ela e Alfonso. Ele disse que estava pronto para se separar e parecia já ter tomado essa decisão. Afinal, ele estava infeliz há muito tempo, e o comportamento de Teresa só o afastou ainda mais. Mas Teresa, agora furiosa, disse que não se importava com a separação, desde que ele continuasse a enviar o dinheiro que ela precisava todo mês. Henrique concordou, mas as coisas pioraram quando o valor exigido por Teresa foi absurdamente alto. Em um momento de raiva incontrolável, Teresa pegou uma faca da cozinha e atacou Henrique enquanto ele estava no banheiro. Ele foi pego de surpresa, e os funcionários do salão correram para ajudá-lo. Felizmente, Henrique sobreviveu, mas ficou em estado crítico no Hospital Geral da cidade de Calbayon. Teresa foi presa pelo ataque. A notícia sobre o ataque de Teresa chocou a primeira esposa de Henrique, Adela, que imediatamente viajou até Calbayon para confrontar o marido sobre o que estava acontecendo com sua jovem esposa. Isso resultou em uma discussão acalorada entre Adela e Teresa, que também não poupou palavras para Henrique. A situação ficou tão tensa que a polícia teve que intervir para acalmar os ânimos. Henrique, agora completamente ciente do caos que havia se instalado, pediu desculpas e confirmou que o processo de separação já estava em andamento. E foi então que a verdade começou a se revelar. O motivo real do acidente de Teresa estava ligado a um desejo profundo de se aproximar de seu cunhado, Miguel. Porém, Teresa não poderia apresentar uma queixa formal, pois não havia evidências concretas que sustentassem suas alegações. O advogado de Teresa argumentou que sua cliente estava emocionalmente devastada após Henrique exigir o divórcio enquanto ela ainda se recuperava da paralisia. Além disso, ela mal conseguia cobrir as despesas médicas e as necessidades do dia a dia com a sua renda mensal. Ela afirmou que nada disso teria acontecido se Miguel não tivesse sido designado para vigiá-la. Se ele não tivesse sido enviado para espioná-la, o acidente nunca teria ocorrido. Durante o julgamento, Alfonso se manifestou e acusou Teresa de forçá-lo a fazer coisas que ele não queria. Segundo ele, a primeira vez que cedeu foi por pena, querendo apenas ajudá-la a provar que ainda poderia ser desejada,
mesmo depois de ficar paralisada. Mas nas 2 vezes seguintes, ele alegou que Teresa o ameaçou com a demissão caso ele não atendesse às suas exigências. Sentindo-se sem saída, ele acabou concordando com ela. Mas quando Teresa tentou forçá-lo pela 4ª vez, ele não aguentou mais. Decidiu voltar para sua esposa e filhos, e finalmente, contou tudo a Henrique. Embora Teresa tenha negado todas as acusações, descobriu-se que Alfonso tinha gravado as conversas no telefone dele, nas quais ela o convidava para a cama. Essa prova foi decisiva e colocou Teresa em uma situação muito complicada, tornando ainda mais pesada a acusação contra ela. No final, em 14 de fevereiro de 2022, o juiz do Tribunal Superior Regional de Calbayon considerou Teresa culpada de agressão e lesões corporais. A mulher de 47 anos foi condenada a 13 anos de prisão, mas ainda teria permissão para continuar fazendo suas sessões de fisioterapia enquanto estivesse na prisão. Em abril de 2022, Teresa finalmente se divorciou de Henrique, e ele, junto com o irmão Miguel, foi inocentado de todas as acusações. Que lições podemos aprender com essa história?